Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Bússola do Investidor. Eu sou Fabiano Oliveira, da Interinvest Educacional. Estou aqui para mais um bate-papo nessa noite com vocês. A gente faz todas as semanas aí esses nossos bate-papos sobre análise técnica. E o que eu vou conversar com vocês hoje, o nosso bate-papo hoje, vai seguir, como sempre, a seguinte linha. A gente vai fazer uma análise aí dos índices, então índice Bovespa, índice Dow Jones, vamos conversar um pouco aí sobre a tendência maior do nosso mercado. E depois nós vamos falar para vocês alguns ativos aí que a gente considera que devem movimentar bem aí nos próximos pregões, tá? Então a gente falou semana passada de vários ativos aí, falamos da Marfrig, falamos da BTOW, falamos, enfim, um monte de ativo que a gente colocou no nosso bate-papo e que movimentaram realmente muito bem e deram aí excelentes oportunidades, tá? Então vamos fazer de novo a mesma programação, vamos tentar trabalhar dessa linha e depois que eu apresentar para vocês as nossas escolhas, as nossas top picks aí, eu vou analisar aquilo que vocês solicitarem, tá? O nosso foco, como vocês já sabem, ele é 100% análise técnica, então a gente vai sempre utilizar isso como foco. A gente sempre vai utilizar, então, candlestick, a gente sempre vai utilizar pivôs, tendência, enfim, sempre conceitos simples de análise técnica, sem muito indicador, sem muita mágica, para que vocês entendam efetivamente o que é o trabalho de um trader, tá? Então, a gente costuma dizer para o pessoal que é bem mais trabalho do que mágica, tá? Então não tem muita mágica no meio, não tem muito indicador que te diga o caminho, tá certo? Você tem que trabalhar duro mesmo, tentar entender a movimentação, tentar ler as entrelinhas do mercado para conseguir entender alguma coisa que está acontecendo. Bom, gente, então vamos lá, eu vou liberar para vocês aqui a minha tela. Então é isso aí, vocês estão vendo Ibovespa diário, tá? A gente está trabalhando há vários dias aí em período de alta, né? Então, como eu falei para vocês, na semana passada, a gente tinha uma perspectiva aí de vir buscar aqui essa região de 60 mil pontos. Eu disse para vocês que eu apostava num fechamento entre 58 e 60 mil pontos para esse ano. Então a gente está indo lá para o limite superior. Vamos ver se eu vou estar errado. Falei para vocês que eu não esperava um movimento muito forte no nosso mercado para este fim de ano, tá? Então a gente está lá, estamos testando aí 60 mil pontos, que é mais ou menos este ponto aqui, tá? Então vou colocar uma linha para vocês visualizarem. Perdão, agora sim aqui. Só um minutinho, gente, tive um problema aqui, deixa eu recarregar. Agora sim. Então, pessoal, 60 mil pontos está aqui, mais ou menos essa linha. A gente já está testando então, tá? Então o fechamento de hoje foi 59.623, a máxima 59.746. Então agora a gente está bem próximo aí já dos 60 mil pontos, tá? Então, teoricamente, eu poderia dizer para vocês assim, próximos alvos, rompendo 60 mil pontos. Eu não considero isso como alvo, tá? Então aqui é só para acompanhar esta máxima aqui, 59.584, perdão, aqui, ó, essa aqui, 60.208. Eu não considero isto como alvo. Aqui nós temos lá 60.411. Para mim isso aqui foi tudo rompimento falso. Por quê? Porque rompeu e voltou. Rompeu e voltou, então nós temos um único alvo, que seria este aqui, ó. Tá? Pedir desculpa para vocês, eu estou um pouco resfriado essa noite, então estou com a garganta bastante irritada. Então nós temos aqui esta máxima de 63.428. Num período normal, num movimento normal de mercado, eu diria para vocês que este seria o alvo do movimento, tá? Então, se a gente romper aí os 60 mil pontos, romper com vontade, a gente deveria ir lá testar então esses 64 mil pontos lá, ou a máxima anterior lá, 63.428, tá? Só que o que acontece é, como a gente tem falado para vocês já,
há várias semanas, o nosso mercado está trabalhando dentro de uma região de consolidação. Tá? Então a gente montou aqui um pivô de alta, a gente montou aqui um pivô de baixa, e isso tudo acaba trabalhando contra o movimento do nosso mercado. Tá? Então vocês podem observar aqui topos ascendentes, fundos descendentes. Então tudo isso me leva a acreditar, e também a enrolação que a gente vem enfrentando aí nos últimos meses, me leva a acreditar que o nosso mercado deve fechar em torno de 60 mil. Ah, Fabiano, mas será que não pode romper? Não, poder pode, mas eu acredito num fechamento mais ou menos nessa linha. Tá? E por quê? Se eu tirar para vocês aqui, deixa eu tirar a minha imagem da tela. Se eu colocar o ano para vocês aqui, o ano todo, vocês vão ver que, tirando o começo do ano, até maio mais ou menos ali, até abril, a gente trabalhou uma boa parte do ano dentro dessa linha de 60 mil pontos. Tá? Então, a gente trabalhou acima no começo do ano, trabalhou abaixo aqui no meio do ano, mas a gente ficou enrolando aqui um tempo, ficou enrolando aqui vários meses, e nós estamos nessa enrolação desde o mês de agosto. Tá? Então o segundo semestre inteiro praticamente girou em torno aí de 60 mil pontos. Tá? Então a gente rompe para cima, para baixo, perdão, trabalha um pouco abaixo, aí rompe para cima, trabalha acima, aí rompe para baixo, aí monta um pivô de alta, aí monta um pivô de baixa, e assim por diante. Tá? Então eu sinceramente não acredito em grandes movimentos. Pode ser que rompa, pode ser que feche acima, mas eu acho que a gente deve penar um pouco mais ainda para conseguir efetivamente assumir uma tendência mais consistente. Tá? Então vocês podem ver aqui, uma única semana a gente teve uma alta forte, depois disso é só enrolação e é só volatilidade. Tá? O dia de hoje ele foi um dia de alta, mas não refletiu a realidade que a gente enfrentou no intraday. Tá? Então, pô, subiu, fechou bem, fechou na máxima e tal. A realidade, gente, do intraday não foi bem essa. Tá? Então está carregando aqui os 15 minutos, agora sim. Então vocês podem ver o seguinte, a gente tinha como máxima aqui do pregão de ontem, tá? Então aqui a gente tem já o finalzinho do pregão de ontem, dia 10, hoje dia 11. Então tá aqui, ó, a gente tinha esta máxima aqui, tá certo? Rompemos na abertura e montamos um pivôzinho de baixa, tá? Então, para quem não sabe o que é o pivô de baixa, eu vou mostrar para vocês. A gente fez uma máxima em relação à máxima de ontem, então assumimos uma tendência. Essa aqui é sempre de curtíssimo prazo, tá? Eu estou mostrando um gráfico intraday. A gente fez um fundo, testamos o topo e fizemos um novo fundo. Tá? Então, isso aqui é um pivô de baixa. Tá? Nesse exato momento, se você observar o gráfico diário, você vai ver que depois de 2 dias de alta forte, montar um pivô de baixa nos 15 minutos, nessa condição que a gente estava, deixa eu colocar uma média móvel para vocês aqui, média móvel exponencial, vou colocar uma aí de 200 períodos, só para a gente poder, aí, perdão, 200 não, de 20 períodos, só para a gente poder trabalhar. Ok. Então está aqui a média móvel aqui de 20 períodos. Então a gente vem de 2 dias de alta forte, montamos um pivô aqui nos 15 minutos, e isso nos levava a crer numa pequena correção. Tá? Então a gente poderia ter uma pequena correção aqui dentro do dia, tá? Dentro no intraday. Então estou carregando de novo aqui os 15 minutos para vocês. Isso acabou não acontecendo, tá? Então a gente acabou mais uma vez enfrentando aí grande volatilidade. Por quê? Porque depois de montar o pivô, tá? Então deixa eu colocar para vocês aqui de novo. Depois de montar o pivô, a gente acabou imediatamente disparando para cima e fazendo máxima do dia, tá? Então não era um movimento previsto. Do nada o mercado tinha feito mínima do dia e estourou para cima, vindo aqui testar então a máxima do dia, tá? Testou, aqui está. Então quem comprou este rompimento, quem fez essa operação,
acabou tendo problemas, porque logo depois dos 15 minutos já deu um sinal de venda, depois deu mais uma puxada para cima e acabou voltando. Tá? Então a gente deixou, teve um dia bem enrolado, um dia bem difícil. Como eu disse, este movimento aqui muito difícil de prever, uma vez que a gente teve aqui um fundo menor que o anterior. Tá? Isso era um pivô de baixa, depois de uma alta forte, com fechamento na máxima, isso pode indicar uma correção. Depois desse pivô, a gente teve essa forte alta. O que ocasionou isso? A abertura do Dow Jones. Tá? Então vocês podem visualizar que o momento da puxada foi exatamente às 12 horas e 30 minutos. Tá? Então, mais uma vez, fica aqui uma crítica à nossa bolsa, à nossa Bovespa, BMF Bovespa, por esse equívoco, que a gente vamos chamar de equívoco aí, da diferença de horário. Tá? Então, deveria ter sido trocado o horário, a gente fica trabalhando aí das 10 até ao meio-dia e 30, então são 2 horas e meia, sem direção alguma, vocês podem ver aqui, e isso acaba como sendo prejudicando muito as nossas análises. Tá? Continuamos pedindo aí para que a Bolsa reveja essa questão, tá? Acho que é um pedido geral do mercado, está todo mundo comentando isso, e tem sido realmente muito difícil, né, gente? Meia hora a mais no fim do pregão não mudou absolutamente nada, e a parte da manhã, a abertura continua, como sempre, muito complicada da gente trabalhar. Crítica está feita. Enfim, então é muito difícil, gente. Aí aqui no final ainda a gente teve um sinal de compra, logo depois mais um pivô de baixa, esse lá nos 5 minutos, e depois mais um movimento de alta. Então para cima, para baixo, para cima de novo. Muito complicado de operar isso aqui, muito difícil de trabalhar com esse rompimento, este movimento aqui. Então, como eu disse, o candle do dia ficou legal. Ficou um candle bacana, com volume, fechando perto da máxima. Não foi o que a gente enfrentou ao longo de todo o pregão. Mas nós temos muitos ativos interessantes aí para possíveis compras para amanhã. Tá? Vou mostrar para vocês. Só que a gente tem que tomar cuidado justamente com essa volatilidade que a gente enfrentou e a proximidade aqui da região dos 60 mil pontos. Tá? Então vocês podem ver, e algo que acho que eu considero bem importante, vocês podem ver aqui, a gente teve nesta região, mais uma vez vou tirar minha imagem, a gente teve aqui, vou marcar com uma flechinha, mais uma vez, um candle de alta forte, outro candle de alta forte, aí nos aproximamos aqui de 60 mil pontos, tome volatilidade, tá? Então, vai, não vai, volta para cima, para baixo, invertido para um lado, invertido para o outro, chegou a romper, voltou, enfim, muita volatilidade, tá? Depois disso, a gente teve aqui, mais uma vez, um candle de alta consistente, de reversão. Aqui nós tivemos alta forte. E este candle testou de novo 60 mil pontos. Tome invertido. Depois a gente rompeu, bacana, beleza. Voltou tudo, mas rompeu. Mas invertido de novo. Tá? Aqui, pessoal, nós tivemos de novo aqui alta forte. Mercado muito bonito. Um candle de indecisão, mais um candle de alta forte. Se aproximou de novo. 60 mil pontos. Mais uma vez o mercado cedeu. E agora nós temos de novo a alta forte. Dois pregões de alta consistente. O pregão de hoje, que no diário ficou muito bonito, fechou bem próximo da máxima, com volume acima da média, mas estamos de novo próximos aí de 60 mil pontos. Tá? Então isso pode gerar volatilidade, conforme vocês viram aqui. Tá? Então, aqui eu posso mostrar de novo para vocês. Então, fim do ano passado, de novo a gente se aproximou de 60 mil pontos. Mais uma vez, alta forte. Mais uma vez, alta forte. A gente se aproximou de lá, tome pancada, tome volatilidade. Aqui de novo, se aproximou, tome pancada. Aqui, mais uma vez, vejam se não parece o movimento que a gente está vivendo agora. Um candle de alta forte, mais um candle de alta forte, um candle de indecisão próximo de 60 mil e tome volatilidade. Tá? Então, gente, eu aguardo a volatilidade aí nos próximos dias em função desse teste dos 60 mil. Tá? Fabiano, como é que você define essa volatilidade? O que você espera? Cara, eu espero que rompa, volte, feche na mínima, outro dia vai de novo, rompe, aí fecha acima, no dia seguinte volta. Enfim, eu espero rompimentos falsos, eu espero candles com sombra grande,
e bastante dificuldade no intraday, tá? Em função dessa proximidade com 60 mil pontos. Qual é a exceção? A exceção é amanhã ter um dia de alta forte, 3% com volume acima da média, bem acima da média. Aí eu vou começar a acreditar, tá certo? Aí a gente pode realmente acreditar num teste da máxima. Agora, se começar a dar aquela enrolada, a gente deve enfrentar como a gente enfrentou aqui, como a gente enfrentou aqui, como enfrentou aqui e outras situações que eu mostrei para vocês. A gente deve enfrentar, então, volatilidade aí no intraday por essa proximidade com 60 mil pontos, tá? Então é isso que eu espero do mercado nos próximos dias. Bom, mercado americano, deixa eu colocar para vocês aqui, índice Dow Jones, também tivemos um dia bem estranho no mercado americano, conforme vocês podem visualizar aqui, abertura em forte alta, foi isso que puxou o nosso mercado, aliás, porque a gente já tinha montado um pivô de baixa. Aqui nós tivemos a máxima do dia, cravada aqui. Depois desse movimento, que foi imediatamente após a abertura, mais nada aconteceu e a gente montou inclusive um pivô de baixa aqui, quando perdemos esta mínima da consolidação, tá? Então, o mercado americano também apresentou uma volatilidade e lá é em função destes 13 mil pontos, o mercado lá também vem de vários dias de alta forte, enfrentou aqui um movimento de bastante volatilidade e depois que rompeu isso aqui, vem de 1, 2, 3, 4, 5 candles de alta bem consistente, veio lá da região de 12.923, foi lá para 13.305, então lá se vão quase 400 pontos. E o fechamento longe da máxima, deixa eu dar uma limpada para facilitar para vocês, o fechamento longe da máxima aqui, tá? Ele nos deixa um pouco preocupados, sinalizando que o mercado pode também fazer uma possível correção. Analisando o intraday, então vamos buscar aqui 60 minutos, vocês podem ver que a gente não corrige já há vários dias na média dos 60 minutos, então a gente está um pouco afastado, deu uma esticada no pregão de hoje e acabou voltando, tá? Então fechamos bem no meio do caminho, tem espaço para uma correção aí nessa região, 13.161, alguma coisa nesse sentido, ou até aqui, região aí de 13.178, enfim, tem espaço para uma correção pequena no intraday, tá? Acho que ela pode acontecer, e nos 15 minutos a gente acabou fechando exatamente em cima das médias, tá? Então para amanhã os tempos estão dando sinais diferentes, 60 minutos em plena correção, 15 minutos já corrigiu, deu sinal de compra, diário vem de vários pregões de alta forte, precisa corrigir, não fechou na máxima, então junta isso tudo com a proximidade de 60 mil pontos aqui no nosso mercado, eu espero para amanhã a volatilidade, tá? Pode começar com alta forte, ou enfim, queda forte, de qualquer forma, mas eu acho que a gente deve enfrentar alguma volatilidade, tá? Então é isso que eu vejo no mercado para os próximos dias, para a próxima semana. Só finalizando aqui, o mercado americano também corrigiu aqui no semanal, fez um rompimento aqui da máxima do ano, não foi muito consistente, rompeu, enrolou aqui várias semanas, voltou a ceder, então tá enrolado. Eu também acredito num fechamento próximo dessa região de 13 mil pontos, tá? Exceto se der uma puxada muito forte nesse fim de ano. Talvez isso até aconteça caso seja resolvido lá a questão do abismo fiscal, aquele negócio. O mercado pode dar uma puxada, mas em termos técnicos não tem muito para falar, gente, está bem enrolado e eu continuo vendo enrolação, tá? Bom, alguns ativos que a gente acha que podem movimentar um pouco mais. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Perdão. A gente já tem preparado o nosso relatório de amanhã, tá? Então, amanhã nós temos uma agenda bastante movimentada, tá? Vou colocar na tela para vocês. Vou mostrar essencialmente o mercado americano. Nós temos aqui vencimento de opções sobre Ibovespa, tá? Mas mercado americano, MBA Mortgage Applications, número de solicitações de empréstimos hipotecários, preços de bens importados, preços de bens exportados, estoques de petróleos, decisão do Fed e orçamento governamental, divulgado pelo Departamento do Tesouro americano. Então temos várias notícias às 10 horas, às 11h30, às 13h30, às 15h30, às 17 horas. Tudo isso aí pode
trazer volatilidade aí para o mercado nesses horários. Tá? Alguns ativos que me chamam a atenção e que podem movimentar bem. BVMF3, a BMF Bovespa, tá? Então tá aqui. A BMF Bovespa, ela tá muito interessante. Dia de hoje teve uma alta bem forte. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui esse indicador. Aqui. Legal. E a gente tem então uma... Não era isso que eu queria fazer, gente. Só um minutinho, por favor. Deixa eu só alterar aqui. A média móvel exponencial aqui. Agora sim. Vou colocar ela aí com 20 períodos. Agora está legal. Então nós temos aqui volume acima da média. O ativo vem de 3 dias de alta forte. E tem aqui um ponto interessante, tá, gente? Que é essa região aqui dos 13,80, tá? Então temos dois testes aqui, tá? Então deixa eu marcar para vocês. A gente testou aqui, a gente testou aqui e testamos mais uma vez no pregão de hoje, tá? Então esse 13,80 ficou um valor interessante e eu gostaria que vocês enxergassem isso aqui, ó. Perdão. Então tá aqui a BMF Bovespa. Vocês podem visualizar aqui que isso aqui é máxima do ano, tá? Esses 13,80 dela é máxima do ano. E nós temos aqui a máxima histórica dela, que foi cravada lá no ano de 2010, que é 14,06, tá? Então eu acho que pode dar uma movimentada interessante esse ativo, se romper esses 13,80, com alvos aí lá nesses 14,06, que é a máxima histórica, tá? Então acho que fica interessante, acho que vale a pena a gente acompanhar, pode ser um ativo que movimente bem nos próximos dias, tá? Então fica a dica aí, BMF Bovespa. Além da BMF, nós temos também a Petrobras, tá? Então tá aqui a Petro 4. Então também teve um dia aí de alta bem consistente, tá? Mais uma vez, é o terceiro pregão consecutivo, fechou bem, fechou o pregão normal na máxima, aqui vocês estão vendo o after, ela voltou um pouquinho no after, e fechou atestando lá os R$20, tá? Então, também aqui uma resistência para o papel psicológica, esses R$20, vários testes, como vocês podem ver aqui, deixa eu tirar minha imagem, vários testes aqui na região dos R$20, tá? Então aqui, temos outro teste aqui, temos vários testes aqui, temos aqui, enfim, dentro dessa consolidação testou várias vezes, aí rompeu, foi lá em cima, voltou tudo, e agora estamos de novo testando, tá? Então é a mesma situação do nosso índice, tá, gente? Então observem que a gente está testando os R$20 aqui, está testando 60 mil lá. Então tudo isso pode influenciar o nosso mercado. Tá? Então estou falando para vocês já, falei várias vezes e vou continuar falando até o fim do nosso bate-papo. Então aqui está um ponto na Petro que pode trazer um pouco aí de volatilidade no mercado. Rompendo esses R$20, eu acho que vale a pena a gente acompanhar, tá certo? Porque de qualquer forma deve dar pelo menos para a gente conseguir fazer o rompimento e gerenciar risco, que é o que mais nos interessa, né? Ela rompendo isso aqui, ela passa a ter alguns alvos interessantes, tá? Então, inicialmente a gente pode falar como alvo para curtíssimo prazo, tá? No caso de um rompimento aí no intraday, a gente pode falar 20,28 para ela, tá? E além dos 20,28, a gente pode vir buscar alguma coisa aqui nesta região dos 20,44, tá? Que seria mais ou menos aqui. Então, rompendo os 20, a gente pode pensar em 20,28, tá certo? E depois algo com 20,44. Tá? Então, essa é a Petrobras. O ativo está forte nos últimos dias, apesar de vir aí de 3 dias de alta consistente.
Se a gente for para romper amanhã os 60 mil, ele pode movimentar bem. Acho que a gente pode ter aí um rompimento interessante, um movimento interessante. Tá? Além da Petro, nós temos também aqui a Vale 5, outro ativo que também está me chamando a atenção. Mais uma vez, tomem cuidado, porque o nosso índice está testando 60 mil pontos. Tá? Então a Vale também rompeu aqui um ponto muito importante dela, que era aqui essa região dos R$ 38,00. De novo, tal qual o nosso índice, ela testou aqui. Tá? Então tem essa máxima aqui lá na região de 37, 39. Aqui testou de novo a região dos 38. Aqui ela ficou vários pregões trabalhando aqui dentro dessa região. Aqui nós temos mais testes, vários deles. Tá? Então, enfim, uma região bem importante para a Vale também. Rompeu bem hoje, fechou na máxima do dia com volume acima da média. Então, muito bem, muito legal a Vale. Só que, lembre-se, nosso mercado está em região de resistência. A Vale está em região de resistência, a Petro está em região de resistência. Então, as nossas principais ações, que têm maior peso no índice Bovespa, estão também testando resistências. Tá? Então pode ser um movimento muito interessante, mas também pode ser um movimento muito perigoso, então tem que tomar cuidado. Mas enfim, de qualquer forma, se ela romper amanhã esse 38,25, ela pode ficar legal e ela pode vir testada aí esses topos aqui. Ó, tá? Então eu acho que aí ela já abre espaço para vir testar essa região aqui de R$ 39,00 e R$ 40,00. Tá? Então fica legal se ela conseguir se firmar acima disso. Então, mais um rompimento desse, fechando acima, com volume alto, eu acho que ela deve vir lá testar os 40, e é um movimento de intraday que pode nos interessar. Acho que vale a pena a gente acompanhar aí. Tá? Temos também outra que eu selecionei aqui, que é a MMX M3. Tá? Então também o ativo montou aqui um pivô de alta. Vamos mostrar para vocês que legal aqui a MMX. Observem que ela vinha trabalhando, gente, em tendência de baixa. Tá? Então, para quem lembra dos nossos bate-papos anteriores, vocês vão ver, o ativo está abaixo das médias, fazendo topos e fundos descendentes. Então, corrige nas médias, volta a cair. Tá? Ela vem fazendo isso há algum tempo aqui já. Ela corrige nas médias, volta a cair. Corrige nas médias, volta a cair. Ela fez a nova mínima aqui. Tá? Aí corrigiu nas médias. Testou fundo. E montou aqui o que a gente chama de um pivô de alta. Tá? Então, para quem não lembra o que é um pivô de alta, é o momento em que a gente passa a não fazer mais topos e fundos descendentes. Tá certo? Então, a gente vinha trabalhando aqui com topos e fundos descendentes, conforme vocês podem ver aqui. Tá? Então está aqui, topos e fundos descendentes. Perdão, peguei a linha errada. Agora sim. Topos e fundos descendentes, então vamos marcar aqui. E neste momento, a gente teve um teste do fundo, não fizemos nova mínima, e a gente agora passou a trabalhar então com um topo maior que o anterior e com um fundo maior que o anterior. Isso significa uma reversão da tendência de curto prazo do ativo. Tá? Então agora vocês podem ver que a gente passa a trabalhar já com uma outra linha de tendência de curto prazo. Como eu disse, ainda é de curto prazo, tá? Mas já dá para começar a enxergar outra coisa aqui no ativo. Tá? Então a MMX ela pode ficar interessante, teve mais um dia bacana, vem trabalhando aí alguns pregões com volume bem acima da média, e eu acho que ela pode ficar legal se romper aqui esses 4,20, tá? Então rompendo isso aqui, eu acho que ela fica interessante. Tem alvo aqui na região dos 4,38, e se romper isso aqui, aí ela deve vir testar aqui a região dos 4,80, R$ 5. Tá? Então também é um ativo que pode movimentar bem nos próximos dias, porque está subindo bem, ou continua subindo, ou pode começar a cair. É o caso da Petro, é o caso da Vale, é o caso do índice, enfim. Eu acho que fica legal para a gente acompanhar. Tá? Então não estou recomendando nem compra nem venda. Estou dizendo para vocês que pode movimentar bem. Para amanhã, a expectativa de curtíssimo prazo é alta, mas ela pode reverter, e se reverter deve dar excelentes vendas também, todas as que eu mostrei aqui. Tá? Então são ativos que estão movimentando bem.
Para quem lembra dos nossos bate-papos também, o que a gente costuma dizer para vocês é: o nosso trabalho é encontrar isso, ativos que estejam movimentando bem. Dentro daqueles ativos que estão movimentando bem, você tem várias técnicas que você pode usar. Você pode trabalhar a favor da tendência com operações nas médias, operações de rompimento. Você pode trabalhar contra a tendência com operações de reversão, com operações de repique. Enfim, tem uma série de oportunidades que o mercado vai te proporcionar em ativos que estão movimentando muito bem. E é isso que a gente tem que buscar. Tá? Então aqui temos um outro que eu selecionei, que é a Rossi, a construtora Rossi, tá? Então está aqui a RZID3. Teve um dia de alta forte, um candle típico de notícia, volume muito acima da média, subiu mais de 5%. Vinha trabalhando aqui dentro de uma grande enrolação há muito tempo, a gente nem falava mais da Rossi. E hoje ela deu uma puxada forte, foi fechar lá nos 4,69, então está aqui. E para amanhã, para os próximos dias, ela abre expectativa de mais movimentação. Tá? Então, rompendo aqui essa máxima de 4,69, ela deve vir testar aqui essa região, este ponto aqui, tá? Que é a região aí dos R$5, certo? Então, está aqui, esse é o ponto que ela deve vir testar. Fabiano, e se não subir? Cara, se não subir, a gente pode ficar de olho na possível reversão dela, tá? Então, vocês podem ver aqui nos 15 minutos, eu estou abrindo para vocês, a gente tem um ponto de reversão aqui no intraday já. Ela corrigiu aqui nas médias dos 15 minutos e deixou aqui um ponto interessante. Então, se não romper a máxima de hoje, amanhã, e perder por acaso esses 4,59, ela pode dar uma boa venda com alvo daí nessa mínima aqui, essa região de 4,40. Tá? Então, mais uma vez, um ativo que movimentou bem. Se movimentou bem hoje, tende a movimentar bem amanhã, tende a movimentar bem depois de amanhã. Enfim, vocês podem ver, normalmente quando um ativo movimenta bem, ele tem mais 1 ou 2 ou 3 dias de movimentação forte e abre oportunidades para a gente fazer operações. Tá? Então, a Rossi ela vem de vários pregões aí de enrolação, e movimentou bem. Então, se movimentou bem, aqui, por exemplo, tem um caso desse. Ó. Alta forte, depois 1 ou 2 dias de queda, deu para vender reversão, deu para fazer venda nas médias, enfim. Então, dá para fazer bastante coisa. Aqui também, caiu bem num dia, caiu bem no outro. Aqui a gente pegou reversão, aqui a gente fez compra, aqui a gente fez reversão de novo, enfim. Então, dá para fazer várias operações aí, com várias estratégias diferentes, se você souber escolher ativos que movimentam bem. Tá? Um outro que eu selecionei, vamos lá, Brasil Foods, BRFS3, também mais ou menos mesma condição da Rossi, também um ativo bem enrolado aqui nos últimos dias, isso aqui é máxima histórica do ativo, tá? Então, fez máxima histórica, continuou enrolado, não foi um movimento bacana, e hoje simplesmente estourou para cima, um movimento típico de notícia, com volume acima da média, e foi lá fazer nova máxima histórica, tá? Como é máxima histórica, eu não tenho alvo. Eu não sei dizer o alvo para vocês porque eu não tenho referência. Mas se por acaso romper aqui os 40,18, deve movimentar bem, deve dar oportunidades de compra. Depois de amanhã, nos próximos dias, pode dar oportunidades de venda. Enfim, vale a pena acompanhar também aqui a Brasil Foods, a BRFS 3. Tá? Temos aqui também então a Marfrig. Feio o dia da Marfrig hoje, mas... mais uma vez a gente teve aqui um candle de queda forte. Nosso amigo lá disse que a sua imagem está matando a internet aqui, tive que iniciar várias vezes. Cara, eu acho que deve ser a sua internet aí, tá? Eu tenho as estatísticas de transmissão aqui, eu estou transmitindo hoje acima de 400 kbps, tá? Então é uma transmissão bem tranquila. O Paulo falou que está normal lá também, tá? Então acho que deve ser algum problema com a sua internet aí. Porque a minha estatística de transmissão, acima de 200, 250 kbps já é normal. Eu estou com mais de 400 de transmissão hoje. Tá? Então a transmissão, tá, pela minha estatística, está bem consistente. Bom, então tivemos aí mais uma queda forte da Marfrig, vindo testar aqui então esta mínima aqui. Ó, tá? Esta mínima aqui, ó, que ela havia feito na semana passada. Esse foi um movimento ocasionado pela oferta, então tinha oferta desse ativo na semana passada, ela deixou esse fundo aqui, e se vocês observarem no 60 minutos, no candle horário, tá?
Vocês podem ver que ela corrigiu nas médias, deu uma enrolada, não conseguiu nem montar pivô de alta e já está testando o fundo de novo. Tá? Então eu acho que a Marfrig ela pode desenvolver bem nos próximos dias. Fabiano, compra ou venda? Cara, depende muito. Se ela perder essa mínima aqui, ó, tá? Então se perder esta mínima aqui, que é essa região de 8,10, ela pode continuar cedendo bem. Qual é o alvo, Fabiano? Vamos pegar aqui o semanal dela. Ela tem alguns alvos, tá? Então, primeiro alvo da Marfrig, a gente pode colocar mais ou menos... Claro, primeiro alvo é R$8, evidente. Depois disso, 7,70, tá? Perdendo aqui os 7,70, a gente pode definir vários objetivos para ela. Aqui, a gente pode falar aqui, e a gente pode falar aqui. Já vou marcar para vocês, tá? Só colocar as linhas primeiro. Então a gente está falando deste valor aqui, que é o 7,70. A gente está falando deste valor aqui, que é o 7,43. A gente está falando deste valor aqui, que é o 7,35. E finalmente a gente está falando deste ponto aqui, que é o 5,59, tá? Então, por quê? Gente, fundos anteriores, tá? Você sempre vai trabalhar com alvos buscando os topos e fundos anteriores, regiões onde o ativo encontrou suporte ou resistência no passado, tá? Então, por isso que eu estou traçando esses objetivos para a Marfrig. Agora, caso ela não faça nova mínima, a gente precisa ficar de olho daí na montagem de um pivô. Eu não gosto de operar esta condição aqui, ó, tá? Então, para mim, a Marfrig para compra só a partir dos 9, que seria o rompimento desta linha média aqui, ó, tá? Deste candle aqui. Dá para tentar comprar um pouco antes? Cara, claro que dá, desde que você consiga gerenciar o seu risco de forma consistente, porque é uma operação... Bom, gente, estamos de volta aí. Tivemos uma instabilidade na internet aqui, mas já voltou, tá? Então, eu falava da Marfrig, eu disse que eu não gosto dessa condição aqui, tá? Eu não gosto quando o ativo começa a fazer esse movimento para cima, para baixo, para cima, para baixo. Para mim isso aqui é pura volatilidade, tá? Então eu gostaria de, assim, para venda fica legal, para vender descoberto, perdendo aí os 8, vamos dizer. Até para alugar, enfim, se você conseguir um trade consistente. Agora, para compra, só se rompesse os R$9, porque aí ia clarear um pouco esse movimento aqui. Eu dizia quando caiu, não sei se vocês ouviram, mas e se eu quiser comprar antes? Cara, você pode comprar antes, tá? Só que tem que ter muito cuidado, porque é uma operação mais arriscada, porque ela é contra a tendência. Então você tem que comprar, gerenciar risco e tentar manter a posição apenas se desenvolver muito bem, tá? Então, mas é um ativo que eu aposto que deve movimentar muito bem nos próximos dias, tá? Além da Marfrig, temos outra que me chama a atenção também, que é a Gafisa, a GFSA3, tá? Então tá aqui a Gafisa, também um ativo que movimentou bem. Observem que ela teve aqui uma alta muito consistente, vindo aqui da região dos 2,40 lá para os 4,50, quase R$5, então quase dobrou de valor, quase 100% de alta Marfrig, a Gafisa. Corrigiu, deu uma enrolada por aqui. Aqui ela fez um movimento de consolidação, tá? Então, traçar para vocês aqui. Cravou máxima, cravou mínima. Ficou trabalhando dentro desses limites aqui. Observe que ela testou esse fundo várias vezes, aqui nessa região, tá? Não conseguiu romper e foi embora. Quando ela foi embora, ela vem subindo lá, desde a região aqui dos R$4, mais ou menos, ela veio testar a máxima e fez, inclusive, uma nova máxima aqui, que foi esta máxima da região de 4,98, tá? Então, como ela está bastante afastada das médias e deixou no pregão de hoje, deixa eu limpar um pouco o gráfico, um candle forte de reversão, eu acho que ela pode dar uma excelente venda se ela perder aqui esta mínima de 4,76.
principalmente se o nosso índice corrigir também. Então bateu no 60, voltou, se a Gafisa perdesse 4,76, eu acho que pode ficar interessante uma operação vendida, tá? Gerenciamento de risco rápido. Hoje a gente tem trabalhado essencialmente com gerenciamento de risco rápido, então é quase que redundante eu ficar falando isso toda hora, mas como o mercado anda muito volátil, a gente precisa sempre trabalhar com esse gerenciamento rápido, porque dá um sinal de venda, depois já volta a subir forte. Olha o que ela fez aqui, por exemplo. Deu um sinal de compra, foi lá em cima, depois fechou na mínima. Aqui de novo, o sinal de compra, fechou na mínima. Aqui venda, voltou, enfim. Então isso tem acontecido com relativa frequência, tá? Mas eu acho que pode ficar interessante também aí a Gafisa, tá? O último que eu queria mostrar para vocês é um ativo da BMF. Deixa eu ver se eu tenho BMF aqui, tá? Só um minutinho. Perdão, marquei errado aqui. Tá, bom, eu não tenho esse ativo na base aqui, então deixa eu trazer para vocês. CCMF13. Para quem não sabe, esse é o contrato de milho com vencimento em janeiro, tá? Então tá aí o contrato da BMF. Quem gosta de operar BMF, esse é o contrato de milho. Observem que ele fez aqui nova máxima do ano, tá? Então tá aqui a máxima do milho em 36,99. Corrigiu forte, caiu bem. Tá numa região aqui de suporte, que é essa região dos R$ 33,33. Deixou aqui uma formação de candle que pode sugerir a formação de um fundo, tá? Então, para amanhã, rompendo 33,85, vocês podem tentar uma operaçãozinha comprada no milho no pregão de hoje, tá? Nosso amigo Paulo disse que o milho estava muito volátil hoje, com certeza. E volátil justamente em função disso aqui. Vem numa tendência de queda, está encontrando suporte, acaba gerando volatilidade. Mas fechou bem. Se romper 33,85, dá para fazer uma tentativa. Cuidado com o contrato de milho, que ele é um contrato bastante volátil e tem problema de liquidez, dependendo do tamanho da posição que você pegar. Tá? Então tomem cuidado aí com o contrato de milho, mas é um contrato que está muito interessante, que pode sinalizar alguma coisa para a gente. Tá? Bom, então vamos trabalhar com o que vocês estão pedindo lá no chat para mim. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Tá? Então mostrei aí vários ativos que eu considero que estão bem interessantes, que podem movimentar bem aí nos próximos dias. Nosso amigo Paulo pergunta qual é o stop sugerido no milho. Cara, o stop correto para o contrato de milho é 33,35, tá? 1 centavo abaixo deste fundo aqui. Agora, aí vai de você comprar e gerenciar risco nele em day trade, tá? Então, se você quiser correr o risco cheio, bacana. Stop 33,35. Pode comprar e colocar o stop aqui embaixo, tá? Se você quiser trabalhar com operação intraday para minimizar risco, aí você vai ter que ver até onde você vai conseguir gerenciar, qual vai ser o valor do gerenciamento, quantos contratos você vai comprar, quantos contratos você vai vender. Enfim, aí você pode utilizar técnicas de intraday para posicionar com risco menor. Mas se você quiser simplesmente comprar e colocar stop, compra aqui. Se romper 33,85, bota stop em 33,35. Mas não deixa sem stop, porque esse contrato é muito volátil e você pode ser pego de repente num movimento bem surpreendente, como ele já fez várias vezes aí, e pode ser pego sem stop. Tá? Então não deixe sem stop. E fica uma dica, o milho ele tem problemas de liquidez, tá? Então não deixa o stop muito justo. Por exemplo, disparo 33,35, execução 33,30. Cuidado, porque ele tem problemas de liquidez, tá? Então tem que deixar uma folga um pouquinho maior aí no disparo, na execução do stop, para você conseguir sair se der errado a operação. Fica a dica aí, tá, Paulo? Bom, agora sim, vamos lá então. Deixa eu analisar o que vocês estão pedindo lá. O nosso amigo Giba, ele pede lá a BTOW, tá? Então vamos ver a B2W Varejo, B2W Varejo, na verdade. Então tá aqui. A BTOW, cara, eu não coloquei ela, tá? Pelo seguinte, eu não selecionei, eu não passei para vocês, pelo seguinte, tá? Você tem aqui essa situação, tá? O ativo vem de uma alta muito forte. Cara, observa que a BTOW, lá no semanal, ela estava custando R$5,
Aí veio subindo um pouquinho, subindo, testou 10, corrigiu um pouquinho, e de repente ela pulou dos 10 para os 18. Tá? Então, assim, isso em questão de semanas. Ela estava custando, há menos de um mês atrás, há 2 semanas atrás, estava custando 12, agora está custando 18. Então é uma alta muito forte. Quando isso acontece, precisa corrigir. É necessário, não tem como escapar. O que aconteceu? O ativo não corrigiu, deu simplesmente uma consolidada por aqui, disparou para cima mais uma vez. Tá? O volume não foi acima da média, mas o candle foi muito consistente. E hoje ela teve mais um dia de alta. Só que a questão é, não fechou na máxima do dia. Tá? Então assim, está muito afastado das médias. Do semanal, do diário, de qualquer tempo que você observar, ela está afastada. Então ela precisa de uma correção. Essa correção ela deve acontecer a qualquer momento. Só que ainda não é hora de falar em venda. Tá? Não tem nada indicando isso. Isso aqui não é um invertido? Cara, pode até ser. Só que como ela está lá em 17,60 e a mínima dela aqui é 16,96, então pô, ela teria que cair pelo menos aí 60 centavos, então pô, cair mais de 3%, quase 4%, para dar pelo menos um sinal de venda. Então ainda é um pouco precipitado. Eu gostaria de ver ela enrolar um pouquinho por ali, para a gente poder fazer uma venda. Mas enfim, em termos de ativos que estão movimentando bem, é um ativo que está movimentando bem, e que eu acho que pode ficar interessante sim para os próximos dias, tá? Então vale a pena acompanhar também. Só tome muito cuidado com compra nesse ativo, tá, gente? Porque ela já vem bem esticada, subiu forte aí nas últimas semanas, para não dizer meses, e eu acho que ela precisa de uma correção, tá? Então deve gerar volatilidade e deve gerar também operações contra a tendência na correção, tá? A média dela está na região dos 14,27, então está bem afastado e dá para tentar operar. Se você domina técnicas de reversão, tá? Como as que a gente ensina no Day Trade avançado lá na Interinvest, você pode ficar de olho nela, tá? Então, um exemplo, uma técnica de reversão que você poderia usar seria a venda aqui neste ponto, tá? Exatamente aqui, ó. Seria esta venda aqui, região dos 17,60, tá? Então, muito rápido, cuidado com a abertura do pregão, aquele negócio todo, tá? Mas de qualquer forma, é uma técnica de reversão que você poderia utilizar. O mais consistente é esperar para deixar um invertido mais claro no dia e tentar aproveitar a correção dela. Mas se você é um day trader e gosta de trabalhar com operações mais arriscadas, você pode até tentar utilizar técnicas de reversão, tá? Além da VTOW, o pessoal pede lá também a MRV. Então vamos colocar aqui MRV E3. Cara, eu não comentei da MRV, porque depois dessa alta que ela fez, aliás, nada consistente. Aqui nós tivemos um dia de alta, neste candle, não fechamos na máxima. Aqui nós tivemos outro dia de alta, não fechamos na máxima. Aqui a gente deixou um invertido gigante e a gente vem trabalhando dentro desses limites aqui há vários dias, tá? Então, para mim isso aqui é muita volatilidade. Enfim, gente, o mercado está muito difícil. Um consenso, tá? Tá muito complicado. Então, assim, não adianta a gente ficar operando ativo que está trabalhando com alta volatilidade, porque são esses ativos que estão mais difíceis dentro de um mercado que já é difícil. Então você precisa selecionar o que está em tendência. Então assim, cara, MRV ela não está em tendência. Ela está trabalhando dentro de uma grande consolidação. Você pode ver aqui no semanal, inclusive, que ela está trabalhando num movimento muito, mas muito volátil. Observa aqui os candles da semana dela, que desde o mês de julho, ou melhor, para não dizer o ano inteiro, né, ela está trabalhando praticamente todas as semanas com sombra grande. Tá? Isso significa altíssima volatilidade e muito stop. Tá? Então eu prefiro não trabalhar com esse tipo de ativo. Nosso amigo lá, Trix, pergunta sobre a ENBR, Energias BR. Fala muito bem desse ativo. Claro que falar uma coisa e a técnica é outra. Então, assim, esse ativo, cara, a ENBR, tá? Primeiro, o que eu estou visualizando? Cara, forte resistência aqui nos R$14, tá? E ela está trabalhando aqui dentro de uma região de consolidação, tá? Então você pode ver que ela testou, fez essa máxima, testou várias vezes isso aqui, tá? Vem deixando aqui esses vários testes.
Chegou a romper várias vezes aqui, não conseguiu fechar abaixo. Um dia que fechou, já voltou forte no dia seguinte, enfim. Então, mais uma vez, aqui nós temos outro período de forte consolidação. Aqui nós temos outro período de forte consolidação. Tá? Então você pode ver mais uma vez, na semana, quase todos os candles com sombra enorme. Então ativo muito complicado, ativo muito volátil e muito difícil de operar. Tá? Então tomem cuidado. Também não recomendo. O ativo está bem complicado, o volume aumentou muito nos últimos 2 meses aí, só que podem ver que ela vem trabalhando com muita consolidação nos últimos 2 meses, não, perdão, nos últimos, 6 meses, só que ela vem trabalhando com muita consolidação e muita volatilidade, tá? Então tem que tomar cuidado com esse ativo, não acho um ativo interessante. Aliás, para swing trade está tudo feio, né, gente? Só quem está apostando na alta do mercado de dezembro, nos últimos 10 anos, dezembro 9 ficaram positivo. Legal, bacana, é uma estratégia. Não estou dizendo que não funciona, mas não tem nada a ver com análise técnica. Né? Então a gente aqui foca na análise técnica, mas tem muita gente comprando com os outros. Bom, MMXM1, se eu posso comentar sobre a subscrição. Cara, MMXM1, tá? Eu não gosto muito de comentar essas subscrição, enfim, porque isso aqui, cara, é muito volátil. Eu vou comentar para você da MMX, tá? Vou falar o que eu acho da MMX e daí você tira suas próprias conclusões com relação à subscrição dela, tá? Bom, a MMX, cara, é um ativo que no médio prazo ela tá trabalhando em tendência de baixa, tá? O ativo não tá legal, vem trabalhando desde maio aproximadamente. Que é onde ela montou aqui uma bela falha de topo. Aliás, vamos mostrar, porque eu acho que é legal vocês enxergarem essas figuras, tá? Então observa que ela fez um topo aqui, tá? Nessa região dos R$10, tá? Corrigiu nas médias do semanal, voltou a subir, testou aqui essa região dos 10 e perdeu a linha média, tá? Então fez máxima, não conseguiu fechar acima, é o que a gente chama de rompimento falso, tá? E na volta ela montou um pivô de baixa. Então, o que é o pivô, para quem não lembra? É este movimento aqui, ó, fez máxima, tá? Corrigiu nas médias, testou a máxima, vinha na tendência dela, tá? Exatamente aqui, ó, perdão. Vinha na tendência dela, certo? Então está aqui. E não conseguiu fazer máxima consistente e acabou voltando, acabou cedendo e fazendo um fundo menor que o anterior. Tá? Então aqui a gente passou a montar um pivô de baixa e passou a trabalhar com o ativo em tendência de baixa no curto prazo. Tá? Então está aqui o M, atingiu o alvo e depois disso ela corrige e cai, corrige, cai, corrige, cai. Enfim, trabalhou durante muito tempo dentro de uma região de consolidação enorme, dentro de um candle praticamente, tá? Não conseguia mais desenvolver, cedeu forte ali na última semana do mês de setembro. Depois disso é só enrolação, cai numa semana, volta na outra, cai numa semana, volta na outra. Teve notícia dela aí nos últimos dias, está desenvolvendo, só que assim, não esqueça que o ativo vem de nova mínima e está corrigindo nas médias, tá? Existe uma máxima em análise técnica, cara, que diz o seguinte: todo novo fundo recebe um teste, todo novo topo recebe um teste. Então, assim, aqui você tem um novo fundo, tá? E você não teve o teste ainda. Se você não teve o teste ainda, antes de comprar, eu aguardaria esse teste. Porque normalmente, vamos dizer assim, a probabilidade, a estatística nos diz que todo novo topo vai receber um teste, todo novo fundo vai também receber um teste. Então, se você pensar em comprar ela aqui, você vai eventualmente ser pego no meio de um teste de fundo. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque esse teste não aconteceu ainda. Testando o fundo, não fazendo nova mínima, aí você pode pensar num movimento como este, ao contrário, tá? Que seria uma falha de fundo. Aí ela pode ficar interessante. Mas por enquanto, para mim, a tendência continua sendo de baixa, porque a tendência do semanal é uma tendência de baixa. Tá? Isso para mim é uma correção. Aí você pode olhar o diário dela, você vai dizer assim, Fabiano, mas espera aí.
no diário ela acabou de montar um pivô de alta, você falou em comprar, tal. Legal. Nunca se esqueçam, gente, que cada tempo tem a sua tendência. Uma correção de uma tendência de baixa no semanal é uma tendência de alta no diário. Uma correção de uma tendência de alta no diário é uma tendência de baixa nos 60 e 15 minutos. Ou seja, você tem que tentar entender isso para você fazer análise de curtíssimo prazo, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Tá? Então, para mim, MMX, médio e longo prazo, é tendência de baixa. Tá? Então, você tem que tomar cuidado aí com esses movimentos. Daí, sobre a subscrição, você tira as suas próprias conclusões. Bom, o Giba fala e penso em venda na BTOW. Cara, falei para vocês da BTOW agora há pouco, tá? Deixa eu até colocar de volta aqui na tela. Pode ser, cara, pode ser sim, tá? Tá todo mundo de olho nisso também. Fica de olho nela aí. Se você é day trader e conhece as técnicas de reversão, tá? Como algumas que a gente ensina lá em Interinvest, no day trade avançado, você pode operar as técnicas de reversão dela. Se não, espera um sinal de venda no diário, tá? Bom, comente por favor PDGR3. Vamos lá. PDGR3. Então tá aqui a PDG. Cara, ativo trabalhando em alta volatilidade. Vocês estão vendo aqui o diário dela. Vou colocar aqui no semanal. Também, olha só. O ativo não conseguiu fazer nova mínima. Ou até fez, mas não conseguiu fechar abaixo. Está corrigido nas médias, enfim, para mim está consolidado. Uma semana de reversão, 2 semanas de reversão, uma semana de alta forte e aqui nós estamos em mais uma semana de indecisão. Tá? Então, se você olhar no diário, você vai ver vários candles aqui de reversão, de alta volatilidade, vem de mínima, corrigiu nas médias, deu venda, montou pivô, deixou invertido, hoje deu venda, voltou tudo. Então, cara, não opera isso aqui, muito complicado. As construtoras, a gente tem a Gafisa, que está numa condição muito interessante, então eu prefiro operar a Gafisa, que eu acho que é mais consistente. Tá? Bom, nosso amigo Kiozinho pede lá RJCP3. Então tá aqui. Cara, não tem histórico, perdão, 3. Deixa eu ter histórico desse ativo aqui. Cara, isso aqui é um micão, né? O ativo custa 3 centavos. Análise técnica não serve para isso, tá, cara? Então, eu peço desculpa, mas aqui não tem nem o que comentar, tá? Então, aliás, aconselho fortemente que você não opere isso, tá? Porque um ativo de 3 centavos, o que você consegue ganhar nisso? Tá? Então, qualquer centavo você está ganhando aí um absurdo, 30%. Então, cuidado. É muito fácil de ganhar, mas também é muito fácil de perder, tá, gente? Então, qualquer coisa que você possa ganhar 30% ou perder 30%, você está no 0 a 0, tá? Então, a probabilidade não está a seu favor. Então, tome cuidado. Bom, deixa eu ver aqui. Paulo fala da OGXP3. Tem em mente a operação de taxa. Compro o papel e vendo a call no valor de R$4. Seria uma operação perigosa, podendo a OGX ir abaixo dos R$4? Bom, Paulo, eu precisaria saber o preço da call que você está querendo colocar. Tá? Cara, eu gosto muito de operações de taxa. Tá? Eu gosto bastante. Agora, o problema da OGX, para mim, em termos de operação de taxa, que é o que eu sempre falo para o pessoal, é o seguinte. Você tem um ativo em que te dá, por exemplo, Petrobras. Pô, Fabiano, tem uma operação de taxa lá que vai me dar 1,5% com uma proteção de 10% contra a queda, ou 9% contra a queda. Cara, muito legal, uma bela de uma posição. Tá? Eu sempre faço, todos os meses, com uma grande parte do meu capital, operações de venda coberta, ou lançamento coberto, ou operação de taxa, como você quiser chamar. Só que assim, o problema da OGX é que o pessoal olha, pô, tá dando 3% com uma proteção de 12%. É fantástico, é maravilhoso. Aí posiciona pesado. Só que você tem que ver o seguinte, cara, a OGX, 12% ela movimenta num dia. Então, pô, você posicionou hoje uma proteção de 12%, amanhã ela cai 8%, cara, essa proteção é só 4%. Dia seguinte ela cai mais 6% e já está negativo. Então, assim, a volatilidade do ativo é muito grande, então você tem que observar esta questão. Então a OGX para operação de taxa, ela é perigosa nesse sentido. Tá? Lembrando que numa operação de taxa, você pretende ganhar tendo proteção contra quedas. Ou seja, se o ativo cair, você vai sair. Tá? Então a gente teve vários clientes que compraram OGX lá, sei lá,
a 16, a 17, a 15, a 18, enfim. Operaçãozinha de taxa, pô, maravilha, o cara vinha se posicionando, tá? Então vamos lá, vamos colocar o OGX na tela. Coloquei ela para você aqui, tá? O cara vinha se posicionando desde 2010, só operação de taxa. Veio lá desde os 12, e ela só subindo, só subindo, só subindo. O pessoal posicionando, posicionando, posicionando. Aí, pô, deu aquela queda no passado, voltou a subir bem esse ano e tal. Pessoal só posicionando, operação de taxa. 3%, 4%, 3,5%, 4%. Era uma festa, todo mundo ganhando. E de repente, do dia para a noite, o ativo simplesmente começou a cair, o pessoal não estopou, né? Tranquilo, vai voltar, tal. Vou lançar fora do dinheiro, aquele negócio todo. E começou a lançar fora do dinheiro aqui nos 17, e de repente viu o ativo tá custando aí R$4. Tá? 4,78. Enfim. Então, assim, muito perigoso trabalhar com o OGX em operação de taxa em função disso. Tá? Ele é muito, mas muito volátil. Certo? Então, assim, você quer trabalhar, cara? Trabalha, mas busca muita proteção. 10, 11, 12% em OGX não é nada de proteção. Você tem que procurar uma proteção mais consistente. E você precisa estopar se der errado a operação. Porque, enfim, um ativo desse, do nada, ela pode ir para custar R$2. Tá? Então, não estou dizendo que vai. Mas ela pode, porque ela é muito volátil. Tá? Bom, então tá falado. Barros pergunta lá sobre o pão de açúcar. Vamos ver a PECAR 4. Então tá aqui o pão de açúcar. Cara, o gráfico do pão de açúcar diário está trabalhando aqui dentro de uma região de muita enrolação, tá? Então eu não gosto muito de operar isso aqui, certo? Então dentro desses valores aqui, ó, tá? Eu do 88 praticamente aqui até essa região aqui dos 94, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu tirar. Eu não recomendo operação, tá? Eu não gosto de operar consolidação. Fabiano, e se romper isso aqui? Cara, se romper aqui 93,67, 94, perdão. Romper aqui 94,63, você pode pensar num teste aqui dessa máxima, tá? Olha o semanal dela. Vai ver bem o que eu falei. Vem de nova máxima, corrigiu nas médias, e ela está indo lá para testar o topo, tá? Então você pode sim pensar numa operaçãozinha dela, tá? Tome cuidado, como eu disse, o mercado está muito enrolado, está muito volátil, mas você pode pensar assim, tá? Se romper aqui 94,63, ela deve vir testar pelo menos aqui a região dos 96, talvez até essa máxima aqui, lá nos 98, nos R$100, tá? Então, se você comprar aqui, até aqui você já conseguiu gerenciar seu risco, tá? Mas não esqueça de gerenciar o risco, porque, como eu disse, o mercado está muito volátil e a gente sempre acaba sendo pego aí uma operação sem stop ou sem gerenciamento de risco e acaba acumulando prejuízos que não são muito bacanas, não são muito legais, tá? Então tá, PECAR 4 já foi, maravilha. Então é isso aí, tá, gente? Nosso amigo Tupiniquim pergunta: Bero, você olha os indicadores também antes de se posicionar? Cara, eu não gosto de indicador, tá? Então eu sou um dos poucos traders que utilizam análise técnica e eu não gosto de indicador. Eu gosto de enxergar a tendência do ativo, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um ativo que está movimentando muito forte, BTOW3, certo? Cara, o que está acontecendo com a BTOW? Vamos lá. Vou fazer uma análise bem simples para você. A gente já falou dela antes, mas de qualquer forma, o que eu posso dizer? Cara, subiu muito. Dá uma olhadinha aqui no mensal desse ativo. Tá certo? Vários meses consecutivos de alta. Dá uma olhadinha no semanal desse ativo. Tá certo? Várias semanas consecutivas de alta, pivô, enfim. Fabiano, você acha que ela vai para os R$50 sem corrigir? Acho que não. Entendeu? Você acha que vai para os 20? Pode ser. Ela está em região aqui de resistência. Tá? Então isso aqui é importante você saber. Está em região de resistência. Você acha que vai cair a curtíssimo prazo? Acho que sim. Acho que existe possibilidade. Por quê? Cara, porque esticou demais. Observa assim, amigo. O que é o mercado? São pessoas comprando e vendendo. Você comprou BTOW lá na região dos R$6, dos R$7, dos R$8. Você está vendo ela valer 18. O que você vai fazer? Você vai ficar esperando ela ir para os 30 ou você vai tentar realizar seu lucro? Tá? Se você é um trader como 99%, você vai querer realizar o seu lucro. Tá? Então, esticou pra caramba em pouco tempo.
Vem correção por aí, você não quer participar da correção, você vai realizar seu lucro. Quando tem muita gente realizando lucro, o volume de venda passa a ser maior que o volume de compra, pelo menos no curto prazo. E isso significa correção no ativo. Só que veja bem, eu não preciso de indicador nenhum para me dizer isso. É só eu observar que ela esticou muito em pouco tempo. Esticou muito em pouco tempo, normal isso acontecer. Usa o candlestick é fantástico. Então, pô, alta fortíssima no pregão de ontem. Alta forte pregão de hoje. Não fechou na máxima. Enfim, está bem longe das médias. Não vai corrigir, não adianta. Qualquer ativo que você pega lá, cara, você pode escolher qualquer um deles. Afastou muito das médias, corrige. Não adianta. Nada sobe eternamente. Tá? Então, quanto mais afastou das médias, mais próximo está de uma correção. Depois da correção, o ativo tende a testar o topo, tá certo? Ou o fundo, enfim. E se você operar dentro dessas premissas, tá? Então operar sempre a favor da tendência no longo prazo, operar contra a tendência no curto prazo, tentando a correção do longo, e enxergar essas situações aqui de candlestick, os sinais, as formações de candle, e além disso gerenciar muito bem seu risco, você não precisa de indicador. Tá? Então eu acho que o indicador nesse caso ele vai te complicar mais do que te ajudar. Certo? Então, como eu disse, você consegue enxergar o que está acontecendo com o ativo facilmente. Tá? Fabiano, mas por exemplo, pão de açúcar, o indicador lá está dando compra, não sei o quê. Cara, está consolidado, entendeu? Não está nem para compra nem para venda. Mas teve um dia de alta forte hoje. Pois é, aqui também teve, aqui também teve, aqui também teve, aqui também teve, aqui também, enfim. E depois volta. Ou seja, dentro disso aqui eu não quero operar. Por quê? Porque, cara, o volume cai, conforme você pode ver aqui. O volume fica na maior parte dos dias abaixo da média. A liquidez cai bastante. O número de candles com sombra aumenta consideravelmente. Então eu não quero operar isso aí. Mas tem um indicador lá que diz, beleza, eu não vou operar. Por quê? Porque eu sei que, assim, depois de tantos anos de mercado, quando eu vejo um ativo tão lateralizado, trabalhando com candles com tanta sombra, cara, é grande chance de tomar um stop. Mas se eu comprar e acertar, beleza. Se você fizer isso 10 vezes, você pode acertar 1, 2 ou 3, só que você vai errar o resto. Ou você vai ser pego, de repente, na popular violinada. Você comprou, o ativo dá uma esticada para baixo e volta a subir depois. É normal. Dentro dessa situação aqui é normal. Então, assim, a melhor técnica, amigo, para você operar na bolsa, em qualquer período, em qualquer tempo, em qualquer estratégia, é você trabalhar com a probabilidade. Tá? Então, é claro que depende um pouco de experiência. Tem técnica para você aprender a trabalhar com isso. Mas, de qualquer forma, a probabilidade ela sempre tem que estar a seu favor. Tá? Então, se você vê um ativo que está muito esticado, cara, eventualmente ele vai corrigir. Pega o caso das elétricas, por exemplo. Tá? Então, pega a ELET 6 aqui. Deixa eu colocar a ELET 6. Tá? Então, você vai pegar a ELET aqui. Pô, caiu forte, caiu. Cara, isso aqui vai cair cada vez mais, vai para R$2, até que um dia ela subiu, foi lá para os 9. Então assim, mas tem um indicador aqui dizendo que isso vai acontecer. Não, cara, sabe como é que você faz? Assim, afastou da média aqui, né? Tá, vinha caindo e tal, beleza, afastou da média. Fez máxima em relação ao dia anterior? Não. Então tá aqui, ó. Tá? Não fez. Não fiz nada com ela. Fez máxima aqui? Não. Não, então não fiz nada com ela. Fez máxima aqui? Não. Não. Fez máxima aqui? Opa, fez. Nesse dia nós compramos ela. Tá? Fizemos trades excelentes dela. Okay? Então é isso que você precisa enxergar. Tá? Você sabe que vai ter um movimento forte de compra aqui. Que o ativo vai desenvolver bem. Tá certo? Depois disso, só volatilidade. Mas tem um indicador dizendo que vai subir e tal. Cara, não quero operar. Olha só, sombra para um lado, sombra para o outro, invertido para cá, invertido para lá. Grande a chance de você comprar ela cair e de você vender ela subir. Porque o cara está fazendo isso direto. Entendeu? Então, assim, se você observar isso aqui, você não precisa de indicador. É só você entender a lógica do próprio movimento. Por que as pessoas compram ou por que as pessoas vendem? Se você conseguir entender isso, você vai passar a trabalhar com uma probabilidade a seu favor. E isso vai dar muita consistência nas suas operações. E aí você pode eliminar os seus indicadores. Tá? Eu até observo média, eu gosto muito da média. Uma médiazinha só lá de 20 períodos. Mas se tirar a média, cara, é a mesma coisa. É só você observar o movimento do ativo. Esticou demais, ele tem que voltar. Corrigiu, ele volta a ser para testar fundo, enfim. E aí você vai trabalhando dentro dos limites. Eu não gosto de nada que seja absoluto, tá, cara? Então,
Fabiano, se não fez mínima, deu compra, pô, tranquilo. Não, peraí, calma. Em alguns casos sim, em outros não. Tá? Mas esticou pra caramba, tal. Não, beleza. Em alguns casos sim, em outros não. Você tem que aprender a discernir isso. Tá? A gente não é robô, a gente tem uma capacidade muito superior à de um robô de enxergar o que o mercado está fazendo. Você consegue trabalhar com muitas informações ao mesmo tempo. E isso é o nosso grande diferencial. Você tem que jogar com isso a seu favor. Tá? Então, a grande questão para mim, o que mudou a minha vida no mercado, na verdade, foi trabalhar com perspectivas, foi trabalhar com probabilidades. Eu sei que se eu ficar de olho nisso aqui, eventualmente eu vou acertar. Mas você pode errar uma ou outra. Não, claro que a gente sempre vai errar uma ou outra, a gente nunca acerta todas. Agora, por exemplo, uma operação que eu tenho certeza que eu passei aqui para vocês, inclusive, no Bússola, quem assiste aí todas as semanas deve lembrar disso. Eu tenho certeza que eu passei para vocês, foi essa venda da BTOW aqui neste dia. Tá? Eu lembro que nessa semana, se tiver alguém que assistiu aí, pode comentar lá no chat. Tá? Eu lembro que eu mostrei para vocês aqui que a BTOW não tinha feito máxima, tá? E que ela estava dando um sinal de venda aqui, certo? Nos R$12. Então aqui a gente poderia ter uma venda com alvo aqui, primeiro na linha média, tá certo? E eu mostrei essa operação para vocês aqui. No dia seguinte o ativo afundou, depois abriu num gap, enfim, aí começou a rolar, fez mínimo, tá? Mas enfim, essa operação, esse dia aqui, tá? Esse dia aqui, a gente mostrou para vocês aqui no Bússola, no nosso bate-papo, quando eu falava sobre falha de topo, tá certo? Então assim, mas o indicador tal, cara, você está vendo aqui, o ativo teve uma alta forte, corrigiu na média, não fez novo topo, deu um sinal de venda, vale a pena o risco, entendeu? Mas e se der errado? Eventualmente vai dar. Mas aqui você tem a sua probabilidade a seu favor, porque todo mundo que está comprado aqui, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, viu o ativo esticar pra caramba, vindo dos 8 aos 12 em um mês, de repente viu, corrigiu, não fez máxima, fechou na mínima, com volume acima da média e deu um sinal de venda. Cara, eu zerava a posição, eu ia sair. E muita gente vai querer zerar lucro, vai querer realizar lucro nisso aí. E essa realização de lucro é que causa este movimento aqui, tá? Vocês estão vendo, esta queda aqui, Realizou lucro, já começou a ficar interessante de novo. Aí ela passa a desenvolver de novo para compra. Agora esticou pra caramba. Primeiro sinal de venda que ela der, vai entrar um volume forte no ativo, vai muita gente querer realizar lucro nela, e ela deve corrigir um pouco. Depois disso, corrigiu, deu uma enrolada, já fica interessante para compra mais uma vez. E assim a gente vai seguindo a tendência. Tá? Muito mais importante do que você ter um indicador é você entender o movimento do mercado e você trabalhar com gerenciamento de risco. Tá? Se você conseguir fazer isso, cara, você vai ter excelentes resultados e vai operar de uma forma muito mais simples. Você não vai olhar para algo mecânico que te diga, compra agora, vende agora. Cara, será que vale a pena vender? Entende o movimento. Se você conseguir entender esse movimento, você vai com certeza ter excelentes resultados. Bom, gente, estouramos o nosso horário aí já em bastante tempo, são 15 para as 10 aí. Peço desculpas aí ao pessoal do Bússola. O bate-papo tá bom, até eu me empolguei aqui, gostei da conversa. Adoro conversar sobre análise técnica e adoro ficar analisando esse monte de ativo para vocês, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar por aqui. Queria convidar todos, como sempre, para conhecerem o nosso site www.interinvesteducacional.com.br. Então tá aqui, estou mostrando para vocês o site da Interinvest. Nós temos lá vários conteúdos gratuitos, você pode se cadastrar aqui, só clicar aqui no cadastre-se aqui, ou clicar no cadastre-se aqui, e vocês vão receber aí gratuitamente um teste de 7 dias na nossa sala virtual. A gente tem um curso ao vivo, onde a gente opera com todos os nossos clientes, nossos parceiros, nossos alunos aí, ao vivo durante todo o pregão. Tá? Então você vai operar comigo, operar com o professor Alessio, nossos moderadores Dárcio, Bruno Guerra, Guilherme, enfim, traders aí do Brasil inteiro. E vocês podem participar gratuitamente por 7 dias para conhecer o nosso trabalho. Tá, gente? Só acessar nosso site, vou colocar no chat para vocês aqui, www.interinvest... Deixa eu colar aqui, fica mais fácil. interinvesteducacional.com.br.
acabei de colocar para vocês. É só acessar, fazer aqui o seu cadastro, que vocês vão receber um teste gratuito aí, tá? Você pode também acompanhar o pregão ao vivo, durante todo o pregão, aqui no nosso auditório. É só clicar aqui, que vocês já vão ser direcionados aqui para o nosso auditório, onde a gente tem um pregão ao vivo, durante todo o dia, das 10 até as 17h30, com vários professores, vários moderadores, traders do Brasil inteiro, vocês podem participar pelo chat, enfim. Então, tem aí também o pregão ao vivo, vamos abrir agora, tá? Finalmente, eu queria lembrar que todos que assinarem o plano full do Bússola do Investidor, tá? Então, vou acessar aqui o site do Bússola do Investidor na seção de planos, tá? Então, tá aqui. Quem assinar este plano full aqui do Bússola, este plano aqui, de R$ 34,90 mensal, vocês ganham um curso da Interinvest Educacional. Vocês ganham um curso de técnicas de day trade e análise técnica, um combo, que é um curso que está custando hoje no nosso site R$ 99,00. Está em promoção, o preço dele é R$ 179, ele está por R$ 99, e vocês ganham esse curso, 30 dias de curso, 30 dias de aulas ao vivo durante o pregão, enfim, só assinar esse plano full aqui do Bússola do Investidor, tá certo? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pelo bate-papo. O Ronaldo diz lá que foi excelente, que superou as expectativas, enfim. Gente, muito obrigado a todos, tá? Obrigado mais uma vez ao pessoal do Bússola do Investidor por mais essa oportunidade de bater um papo com vocês. E na terça-feira que vem a gente vai estar de novo aqui ao vivo a partir das 20h30. Um grande abraço, um bom descanso e até lá.